Olá! A Lei de Regularização de Construções Clandestinas e Irregulares, conhecida como a Lei do Puxadinho, foi sancionada no dia 10 de setembro e vai permitir que cerca de 200 mil imóveis sejam regularizados, deixando a documentação em dia perante a Prefeitura e possibilitando também que atividades econômicas saiam da informalidade. A norma já havia sido proposta pelo Legislativo, mas foi considerada inconstitucional. E agora, com a lei do Executivo, a ideia é que tanto esses imóveis residenciais quanto os comerciais sejam regularizados. E para falar sobre essa legislação que vai beneficiar Campinas, o Questão de Ordem de hoje conversa com o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, Carlos Augusto Santoro, e também com os vereadores Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, e Zé Carlos, do PSB. Sejam todos bem-vindos. Eu já vou começar com o secretário. Não. Secretário, agora então a gente definitivamente tem como colocar, de certa forma, essa questão a limpo, regularizando os imóveis aí, essa expectativa de 200 mil na nossa cidade. Eu não sei se chega a 200 mil. Na verdade, é uma contagem muito difícil de fazer, porque a amplitude da lei também atende a alguns, talvez não atenda a todos, mas abrangerá uma situação bastante grande das irregularidades na cidade de Campinas. Tá certo. Então, vereador Zé Carlos, o senhor, inclusive, que é o autor da lei lá no passado, como que o senhor analisa agora que a gente definitivamente vai conseguir resolver essa situação? Olá, Mirna, telespectadores da TV Câmara. Em 2015, nós propusemos essa lei, a Lei de Regularização das Construções Clandestinas e também Irregulares, e ela foi considerada inconstitucional pelo Ministério Público e afastada pela Justiça, mas mesmo assim a gente trabalhou junto ao Executivo Municipal, sob a batuta do Santoro, né, que é o secretário de Planejamento e Urbanismo, e a gente conseguiu, logo após a aprovação do plano diretor e também da lei de uso e ocupação de solo, colocar essa lei em prática e foi sancionada agora dia 10. Então é um ganho para Campinas, que vai aí regularizar esses imóveis aí, aproximadamente 200 mil. Então é uma situação de cidadania para dar àqueles que tanto que construíram irregular ou que aumentaram a sua casa ou fez alguma coisa de irregular, que agora com essa lei ele possa vir a regularizar. Agora eu falo então com o vereador Luiz Henrique Cirilo, ele que inclusive presidiu aí uma audiência pública a respeito, porque é o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade. Vereador, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os ganhos para a nossa cidade com agora a sanção da lei do puxadinho. Bom, Mira, antes eu quero só fazer um cumprimento ao vereador Zé Carlos, que é o presidente da Comissão de Política Urbana, e um vereador que nesse tema foi incansável para tentar resolver realmente esse problema da cidade. Quero ao mesmo tempo cumprimentar o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, o secretário Carlos Santoro, que presta um grande serviço à cidade de Campinas. Foi graças às mãos do secretário Carlos Santoro que passamos pelo plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo e agora essa importante lei que regulariza os imóveis clandestinos, também conhecida como a lei do puxadinho, né? E essa lei ela acaba atendendo uma demanda inclusive social. A Constituição ela prevê no seu artigo 5º possibilitar, o poder público ele tem que se empenhar, não medir esforços, no sentido de dar realmente as condições para que principalmente as pessoas de baixa renda tenham condições dessa tão esperada regularização do imóvel, possibilitando ela vender, possibilitando ela regularizar uma situação que às vezes já dura alguns anos. Então a cidade ela foi contemplada e fica aqui por derradeiros cumprimentos, né, ao prefeito Jonas Donizete, por ter essa vocação de resolver essa tão importante demanda. Tá certo. Então, lembrando que você que assiste o Questão de Ordem pode participar mandando a sua mensagem através do WhatsApp, que agora é o 97829-3776. É um novo canal da TV Câmara com você, telespectador. Agora, secretário, a gente vai tentar destrinchar, até porque o senhor disse que tem alguns casos, não são todos os imóveis que hoje estão irregulares, que se enquadram na lei do puxadinho. Então vamos ser bem didático. Perfeito. E inicialmente, quais são os principais critérios
para que se enquadre, então, na nova legislação. Eu pedi liberdade de esclarecer o seguinte, essa lei é uma lei de regularização. A obra clandestina, a legislação está válida, 0903. É que com a irregularidade, ela pode ser de duas maneiras. A irregularidade, estar irregular e também clandestina. Por isso que colocamos na lei, mas a lei do clandestino, ela já existe, está em voga, que é a lei 0903. Esta aqui é uma lei da regularização. Algumas irregularidades não poderão ser possíveis de ser atendidas. Por exemplo, se você construir num zoneamento inadequado, se você estiver na faixa de servidão de uma energia elétrica, se você estiver na faixa de servidão de uma adutora ou próximo a oleodutos, é proibido. Se você estiver em área de risco, nós temos que conter essa invasão para que a população até não sofra depois das consequências disso. Se eu tiver com uma atividade totalmente inadequada com aquela região, que eu queira regularizar o imóvel com essa atividade irregular, não será possível. Então, são alguns casos que não poderão ser atendidos. Imagine que haja uma construção, o que a gente brinca na linguagem popular, de um peru no pires. Quer dizer, ela é enorme com relação ao terreno e ultrapassa todos os quesitos normais, além da regularidade que está se propondo aqui. Então, se ela ultrapassar os coeficientes aqui estabelecidos, que chegam até 80% do afastamento e até 50% do recuo, é significativa essa irregularidade, a partir daí, essa obra, por exemplo, esse prédio não poderá ser regularizado. Também não será regularizado um imóvel que crescer mais que 20% do potencial construtivo daquele terreno. Imagina um terreno de 1.000 metros, você tinha direito de construir 4 vezes, você está aqui no Cambuí, no centro, 4.000 metros quadrados e você construiu 5. Você foi além de 20% dos 4.000. Essa obra não poderá ser regularizada. Então, alguns comentam que a lei não tem limite. Ela tem limite, sim, ela esclarece muito bem isso, né? Que existem irregularidades que não poderão ser homologadas dentro da tratativa de como fazer se isso acontecer. Entrará com processo de adequação, ou demolição, ou um acordo com o jurídico para discutir se fazemos uma resolução administrativa ou um termo de ajustamento de conduta, ou até chegar à possibilidade de uma demolição parcial para adequação do imóvel. Ou seja, cada caso é um caso. Sim, exatamente. Agora, quando a gente fala dessa questão social que o senhor mencionou, vereador Zé Carlos, também tem a questão do valor que vai se pagar nesse período da legislação para essa adequação, que deve ser também, na sua opinião, um atrativo para as pessoas buscarem a prefeitura? Sem dúvida, eu acho que quando a gente fala do social, nós estamos pegando as entidades, por exemplo, elas ficarão isentas de pagamento dessas regularizações. E quando nós falamos também de social, nós estamos vendo as casas que foram construídas no passado, são casas que a Coab negociou junto aos mutuários, e que muitos desses moradores, desses contribuintes, ele ampliou essa casa ou construiu no fundo, seu filho casou, sua filha casou. Então essa é a parte social que a gente fala no projeto. E veja bem, e o prefeito fez uma emenda no projeto dando 50% de incentivo para quem protocolar nesse primeiro ano de vigência da lei. Então tudo isso faz parte do social que a gente tanto busca aqui na cidade de Campinas. Então, quando a gente fala desses 50, tem um exemplo aqui, olha. Numa construção com 20 metros quadrados de área irregular construída, será pago um valor de 4 fix, que hoje corresponde a R$ 280. Aplicando esse desconto de 50%, ele vai pagar, então, R$ 140 para regularizar o imóvel. É isso, secretário? Posso completar? Pode. Acho que é importante, porque esse é o principal dado para a população. Essa legislação contém de 8 a 10, vamos dizer, faltas que podem ser cometidas pela população. Nas entidades e nas obras do CDHU, da Coab, dos EIS, Empreendimento de Habitação de Interesse Social, as entidades filantrópicas, igrejas e associações que prestam serviço social à população, 5 tipologias dessa não serão cobradas a multa. É zero, é isenção total. Tá. Certo? As tipologias são recuo, afastamento, né, o pé direito irregular, né, e essas
Dei um exemplo de 3 irregularidades, mas são 5 que estão previstas na lei. Depois tem o afastamento também e a permeabilidade é até 30 metros quadrados. Então, essas 5 ocorrências que são irregularidades nessas atividades, né, que são filantrópicos, CDHU, Coab e empreendimento habitacional de interesse social, residência da população de baixa renda, não serão cobradas essas multas. Ele consegue se regularizar sem pagar nenhum tostão. Agora, as demais irregularidades e as demais entidades pagarão a multa, como o vereador Zé Carlos colocou. Entretanto, por um ano, o prefeito está concedendo um desconto de 50%. Certo? Em todas as multas. Aquelas entidades que eu já citei, então, não pagam sobre 5 irregularidades e pagam 50%, aí, desculpe que é a coincidência do número, nas outras irregularidades. Portanto, eles sofrerão uma redução de 50% no primeiro ano, pelo tipo de entidade, e mais 50% que o prefeito concedeu. Portanto, pagarão 25% por um ano, CDHU, Coab, entidades filantrópicas e igrejas, tá certo? As demais tipologias não, pagarão 50% por um ano e depois volta a multa integral. Uma outra coisa importante, vereador Cirilo, a gente fala não só das residências, mas também aquele comerciante que fez ali o seu puxadinho também para ter, às vezes, até um negócio próprio, né? Exatamente. Eu acho que a lei acaba atingindo também essa situação, acaba contemplando essa situação e foi muito bem cuidado nesse projeto de lei, nessa lei hoje de regularização do imóvel clandestino, pensando também no pequeno negócio. Esse projeto, que tornou-se lei, acabou saindo totalmente harmônico com o plano diretor. O plano diretor, quando nós fizemos a audiência pública, o secretário, inclusive o próprio secretário Santoro, ele foi muito incisivo no sentido de permitir aqueles estabelecimentos que não trouxesse tanto transtorno para a localidade, como barulho, aglomeração, seria também contemplado com o seu alvará do seu estabelecimento. Então, você regularizando o imóvel, você permite com que o cidadão possa também ter o seu negócio regularizado, que é o objetivo de todos nós. Então, é uma contribuição que essa lei dá ao pequeno comerciante, podemos dizer assim. Sim, secretário, a gente já teve aí nos primeiros dias procura já por essa regularização, como que está isso? Enorme procura. E pegando o que o vereador Cirilo colocou muito bem, a importância disso. Por que não fizemos a lei do puxadinho antes? Porque não tinha cidade mista. Então, o plano diretor novo trouxe a miscigenação de uso de baixa incomodidade, de média incomodidade e de alta incomodidade. A lei de puxadinho anterior, ela estava sob a égide de um plano diretor que dizia o seguinte: estritamente residencial, 19 zonamentos. Então, o que ela conseguia atingir em termos vamos dizer, de regularização do imóvel, ela não atendia à regularização da atividade. Como você citou, um puxadinho que a senhora faz ali para ser o seu cabeleireiro. Ele podia fazer o puxadinho, entretanto, não pode ter atividade. O que nós fizemos? O plano diretor ampliou significativamente a possibilidade, só temos um residencial, mesmo assim, com atividade mista. Portanto, não é só o favorecimento da regularização do imóvel, da área construída, mas sim a atividade. Por isso a amplitude da lei é enorme agora, porque agora tem um espaço maior, né? Ela tem um leque muito maior do que tinha. A procura está significativa. Vou aproveitar para dar essa mensagem à população que é muito importante. Eu conversei com os vereadores, eles também aprovaram, e trago aqui a mensagem do Jonas, né, agradecendo a vocês por toda essa legislação e também por essa postura. Nós vamos abrir 4 terminais nos principais distritos nossos lá no Agiliza Campinas. Eu estou excluindo Sousas a priori, porque Sousas tem pouca urbanidade, a tendência não é ter um grande chamamento de irregularidade em Sousas, Joaquim Egídio, tá bem? Que é a área de APA. Nos demais, eu já conversei com o Fernando Garneiro da IMA, nós vamos colocar o pessoal da IMA cadastrando o pedido como se já fosse, será um protocolo ON que ele já terá direito, a partir dali, a não sofrer mais multas e não ser irregular por o prazo de 1 ano depois que a lei estiver, como já está sancionada. Tá? Então, veja bem, para que isso? Para que as pessoas não saiam correndo lá de Aparecidinha, não saiam correndo de Campo Grande e venham para a prefeitura pedir isso. Não, ele vai fazer no Agiliza, vai trazer ali alguma informação do imóvel, por exemplo, o espelho do IPTU,
o seu nome, o seu endereço, se ele é proprietário, se ele é locador, que ele também pode regularizar como locador, se for o caso. Trazer Locador também vai poder, também então? pode, sempre Ok. pode. Desde que ele traga a procuração, ele pode também regularizar. Tá. Certo? Imagine que ele locou há muito tempo, é amigo do proprietário e fez uma obrinha a mais lá. E ele, para não deixar o imóvel do outro irregular, ele pode vir com a anuência do proprietário regularizar aquele imóvel. Sim. Tá certo? Então, isso é muito importante, porque daí a população não precisa vir correndo à prefeitura, não vão perder o prazo de 1 ano. Se a prefeitura, em 1 ano, não conseguir terminar esse serviço, será postergado esse prazo para aqueles que já protocolizaram o pedido de regularização. A partir de que dia que pode ir até o Agiliza Campinas dos distritos? Até quarta ou quinta-feira eu dou essa notícia para vocês afirmativamente. Nós estamos vendo se a equipe que está lá é suficiente ou se precisa de mais gente. Tá bom? Eu acho, Mirna, que é uma notícia muito boa, importante para a cidade de Campinas. Eu não sei, o secretário disse 4 ou serão todos? Não, Ouro Verde, Campo Grande, Aparecidinho e Barão Geraldo, é isso? Só não vou pôr Só não vai Souza. pôr em Souza. Isso. Então, eu acho que é uma notícia importante, a gente estava preocupado com isso, porque, de repente, a estrutura se torna pequena. Isso a gente já tinha conversado. Mas é uma boa notícia que ele traz, que todos os distritos onde tem o Agiliza, isso vai ser contemplado, quer dizer, a população não precisa sair correndo, ele pode ir no Agiliza, levando o seu espelho do carnê do IPTU para fazer essa regularização. Isso é muito importante. Se não tiver IPTU, pode ser a matrícula do imóvel, pode ser uma ocorrência que ele tem que comprove aquele imóvel, né? Ninguém vai duvidar, pode ser uma foto. Tá, Tá certo? agora, isso que eu ia perguntar, secretário, por exemplo, ele leva o espelho, ele vai fazer esse pedido, e aí ele tem que levar o quê para dizer, eu fiz tantos metros quadrados? Ou é a prefeitura que vai ter que fazer Aí esse a trabalho? prefeitura vai chamá-lo pela ordem cronológica que a IMA fez. Aí eu não cometo irregularidade com ninguém. Ok. Então, esse sistema dos 4 sistemas eletrônicos dos 4 Agiliza serão alfanumérico, né? Sim. E à medida que passa o tempo, eu vou chamando, nós vamos chamando pessoas, por exemplo, 50 pessoas por dia nós vamos chamar para atendimento. Tá. Aí é que ele vai trazer um pequeno projeto, daquilo que precisar, nós vamos orientá-lo para ele trazer e regularizar. Tá, mas aí uma outra pergunta. Pois não. Eu tenho, por exemplo, a minha casa, fiz lá o meu puxadinho, mas eu fiz porque o meu pedreiro é de confiança e a gente não tem, por exemplo, um engenheiro que assinou, um arquiteto que assinou. Mesmo assim, eu vou conseguir regularizar o meu imóvel? Olha, é muito importante o que você está falando, para a gente não confundir. Nós pretendemos deixar o mais fácil possível, mesmo porque estamos na era da desburocratização e o município também vai para isso e a Secretaria de Planejamento tem batido forte nesse sentido, né, dizendo ao prefeito que nós temos como reconsiderar uma série de documentos que são exigidos. Entretanto, o pedido da participação do técnico, ela é fundamental para a proteção do proprietário. Vou explicar por quê. Você constrói uma casa, você amplia, você tem o direito construtivo assegurado pela planta que está no cadastro da prefeitura. Sim. Esse cadastro gera o quê? O imposto de renda da pessoa, gera a matrícula para o cartório, gera benefícios a ele como proprietário para vender ou financiar ou, né, alavancar recursos. E né? gera o próprio IPTU. Patrimônio, gera o próprio IPTU, gera informações financeiras, gera a proteção da família dele em ter aquele patrimônio registrado adequadamente. Se eu fizer sem a ART, sem o reconhecimento desse documento, eu estou prejudicando. E depois, finanças não tem como novos lançamentos. A Receita Federal não admitirá isso, porque quem é a base da informação para a Receita Federal, seja ISS, ICMS, coisa que eu valha, é a base de dados da Prefeitura de Campinas. Mas aí eu digo o seguinte, se essa pessoa simples fez aquela reforma e aí o profissional fala assim, olha, eu não vou assinar essa reforma assim que não está de acordo com as normas da arquitetura, engenharia, etc. e tal. Como essa pessoa vai conseguir, mesmo assim, dentro desses novos parâmetros, regularizar aquela obra? Olha, um puxadinho dificilmente ele não tem condições de regularidade, porque é uma obra de simples estrutura. Tá? Agora, cabe ao município também não conceder alvará se a obra não tiver a resistência adequada. Okay. Isso até para alvará de uso. Eu não posso, como secretário, conceder um alvará, seja de uso, né, ou
de ampliação para o imóvel que esteja em condições de irresponsabilidade técnica. Isso nós fazemos em todos os imóveis para qualquer tipo de alvará. Então, a salubridade e a estabilidade do imóvel são condições sine qua non. Na atividade, o AVCB complementa essa tríade mais importante. Então, se por acaso aquele puxadinho não estiver em condições, o município vai orientá-lo através dos nossos engenheiros, que contrate alguém que coloque aquilo em condições de responsabilidade técnica adequada. Caso contrário, nós vamos sugerir, e dependendo da situação, lógico, sendo drástico, a demolição. Ele está pondo em risco, então, a família dele, está pondo em risco ali o seu neto. Ele está pondo em risco alguma situação de alguém que viva naquele imóvel, né? Mas são casos muito extremos, né? Muito difícil, mas pode acontecer. Eu acredito que não tenha um caso tão extremo dessa também acho que não. Mesmo porque a prefeitura tem pedido laudo de estabilidade e segurança. Isso. Tá, agora vamos num caso, até porque quem está assistindo fica pensando, será que o meu se encaixa nessa categoria ou não? Vamos no caso, por exemplo, da Padre Anchieta, ali a gente tem os condomínios em que muita gente, em área que era da garagem, fez um comércio ali. Um caso desse é passível de entrar na lei do puxadinho ou não? Ela é passível de entrar na lei do puxadinho. Perfeitamente. Quem autoriza a esse pessoal a fazer o comércio na garagem é o condomínio, é o condômino. Isso. Consequentemente, se ele tiver o laudo de estabilidade e segurança, se tiver um engenheiro assinando a RT e assinando para ele, não terá problema nenhum para entrar com pedido de regularização na prefeitura. Eu vou insistir que o antigo residencial, que nós tínhamos R1, R2, R10, exclusivamente, que a gente chamava, né, residencial, isso acabou. Nós temos o ZR no plano, entretanto, ele é misto para atividades de baixo impacto. O que é baixo impacto, por exemplo? Uma pequena padaria, um cabeleireiro, uma pessoa que tem uma lojinha de costura, venda ali carretel, enfim, que ele venda coisas de sustentação ali do bairro, seja, por exemplo, camiseta para uma criança, lojinha de 199. Todas essas atividades que antigamente não podiam, embora o imóvel estivesse irregular, eu não podia dar porque a atividade que ele exerce não é compatível. Agora é compatível. Sim, e justamente que as pessoas falavam, olha, eu fiz aqui o meu salão onde era a minha garagem, eu não consigo alvará justamente por conta disso. Só completando aqui a pergunta que você fez para mim, a Vila Padre Anchieta era estritamente residencial. E agora também... A partir do plano diretor, com esse zoneamento misto que foi... fundamental colocar no plano diretor, hoje ela pode tanto fazer na garagem como a pessoa pode fazer na casa dele, desde que tenha tudo regular e normatizado pela prefeitura. Mirna, posso até fazer um complemento? A lei de regularização de imóveis clandestinos, ela possibilita, como todos estão aqui dizendo, totalmente harmônico com a fala de todos, permitir com que aquele cidadão que fez aquele puxadinho, ou que estendeu o seu imóvel um pouco mais, que ele possa regularizar, que ele possa ampliar dentro da legalidade, ou seja, consequentemente vai ter um aumento de IPTU, consequentemente ele vai averbar esse aumento no cartório de registro, para amanhã ou depois ele vendendo, ou for objeto de um inventário, poder ser partilhado legalmente, sem qualquer empecilho. Agora, é importante que aquela pessoa, e foi dado aí uma estimativa de aproximadamente 200 mil imóveis. Ou seja, nós temos uma lei que pode beneficiar até 200 mil proprietários. Então, nós pensamos o seguinte, aquele proprietário que queira regularizar seu imóvel, ele vai poder, a partir de agora, desde que ele também possa ter movimento muscular. Ele tem que ter a iniciativa de ir à prefeitura ou nesses setores, como foi bem dito pelo secretário, no Agiliza, para poder demonstrar sua intenção e levar a documentação pertinente, principalmente aquela ampliação do seu imóvel. Se ele puder ter uma planta, então tudo que ele puder contribuir no sentido de fornecer os documentos e elementos vai facilitar, inclusive, a própria regularização do seu imóvel, sob pena dele amanhã ou depois ficar a dependências de algumas exigências que o poder público vem exigir. Então é importante deixar claro que a lei vai beneficiar todos, desde que essas pessoas tenham essa iniciativa de ir até o poder público, apresentar os documentos, além da sua intenção de querer regularizar. Tá certo, então a gente volta já falando um pouquinho mais sobre a lei do puxadinho. Questão de ordem, volta já, não saia daí.
Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a lei do puxadinho, que foi sancionada em 10 de setembro e vai permitir que muitos imóveis saiam da irregularidade. Nós falávamos no bloco anterior justamente sobre alguns deles. E aí eu pergunto, aquela pessoa que construiu, por exemplo, uma casinha no fundo, ou até puxou numa área do terreno que é a área de viela sanitária, ele vai conseguir regularizar? A viela sanitária, ela é prerrogativa da Sanasa. Quem administra esse território é a Sanasa, né? Faz parte do funcionamento da rede hidráulica, água pluvial e esgoto. Só pequenas obras, do tipo estacionamento, mediante aprovação da Sanasa, ele pode construir. Mas a edificação em si, ele não pode proibir o acesso da Sanasa na viela sanitária. Por isso que ela consta desde a fase do parcelamento do solo. Quer dizer, quando eu adquiro o terreno, eu sei da existência. Eventualmente, uma Sanasa, muito difícil, ela protagoniza a situação de ter uma viela posterior da construção. Por isso, a importância da Sanasa quando do loteamento. E uma outra questão, secretário, áreas verdes. Né? A gente tem aí algumas construções antigas que foram feitas em áreas verdes. Elas entram na lei do puxadinho ou existe uma outra legislação para elas? Todas as obras dito como irregularidade no sentido patrimonial do terreno, invasões, áreas verdes, praças, área em declive acentuado, elas estão fora do loteamento, ou seja, não se pode prescindir ou autorizar a urbanidade nesses terrenos. Então, ela vai caber a quem? Ou ao próprio poder público, uma praça pública área verde, ou pode ser terreno até de terceiros, que também são inadequados, ou invasões. Aí você vai virar pela lei de regularização urbana, né? Que são as invasões. É a regularização fundiária. Isso, a regularização fundiária. Ela não está aqui. Tá. Ela não está aqui. Tá? Essa daí é entregue à área da habitação, Secretaria da Habitação e a Coab. Tá certo? Tá. Que envolve as demais secretarias para depois fazer a redenção, vamos dizer assim, desta área. Okay? Quando a gente fala na lei do puxadinho, e bem no início do programa, vocês mencionaram as construções, né, sociais, os empreendimentos, né, sociais, a Coab, CDHU e as outras construções que são acima de um pouco maiores, particulares, que também tem alguma irregularidade. Ela consegue em algum momento se encaixar nessa lei ou não? Ela se encaixa totalmente na lei, ela não se encaixa na isenção de pagamento. Ok. Então certo? ela também... As grandes construções, o secretário já explicou. Se ele tem um potencial construtivo até 20%, ela é passiva de regularização. Acima disso, não é isso, secretário? Nós temos 4 colunas de aplicação. Mas não precisa ter sido um imóvel, por exemplo, de habitação social. Pode ter sido um particular. Não. Então, explicando melhor, atende todos os empreendimentos, salvo aqueles que estão em terrenos impróprios. Ok. Certo? Todos. Todos os apartamentos, todos os prédios, qualquer construção, seja ela de ordem habitacional, industrial, comercial, todos os imóveis estão sujeitos a essa irregularidade. Cai fora disso um pequeno pedaço, que não dá para a gente ter sentimento, é aqueles que ultrapassam os limites do que a lei diz aqui. Que eu disse para você, andar a mais, 50% acima de recuo, é o expoente, é o que eu brinquei como um peru no pires. Ele está completamente desconforme, é uma coisa tão, né, provocativa que ele incomoda o vizinho, ele não deixa insolação no quadro do vizinho. Quer dizer, o município não pode dar guarida prejudicando terceiros. Tanto é que é previsto, por exemplo, se tiver janela próxima ao vizinho e não recomendável pela lei, nós só vamos aceitar a regularização se o vizinho proprietário autorizar aquela abertura. Isso é previsão de lei federal. Eu só posso fazer se a incomodidade não atrapalhar o proprietário, não pode ser o inquilino, aí tem que ser proprietário, tá certo? Bom, passando disso, nós temos 4 colunas de cobrança do valor, né? Residências e áreas mistas até 250 metros quadrados, de 250 a 500, acima de 500, e a última coluna, que é, entre aspas, mais caras, são as de serviço, indústria e comércio. Sim, tá certo? Nós também, então, temos indústrias nessas condições. Temos todos os prédios industriais, o que tiver irregularidade tem. E a tabela vai de 4 FIIs por metro quadrado, que é esses 280 até 63 o FIX. Okay. Isso. O exemplo que o prefeito deu, por exemplo, 20 metros quadrados, irregular.
é passível de ser regularizado. A UFIC está 3,56, vamos falar 3,50, R$14. Tá. 20 metros quadrados, R$280. Como o prefeito está concedendo 50% de multa, ele vai pagar R$140 e regularizou 20 metros quadrados. E essa lei, ela tem um tempo. O senhor falou aí em primeiro ano desse desconto, mas ela tem 2 anos, é isso? A previsão dela é 4 anos. 4 anos. 4 anos. 4 anos renovado por mais 4. Sim, aí depende das outras legislaturas Mas o futuras, desconto né? é só no primeiro ano. Desconto é só. Porque nós não podemos adentrar, né, o ano político ou o ano de gestão de outros prefeitos, não tem sentido. Sim. Então vamos até o limite do que o Jonas, né, sempre cuidando da população de baixa renda, pelo seguinte, por 1 ano eu posso conceder, mas acima disso eu não estarei aqui, né, como gestor, é o outro que decide, né? E essa, essa lei é importante salientar que ela tem que ser uma lei transitória, ela não pode ser uma lei permanente, porque senão você incentiva as irregularidades. Então, foi pensando nisso que se colocou prazo, né, secretário? E a partir de hoje, por exemplo, a lei foi sancionada dia 10. A partir do dia 10, hoje nós temos tecnologia avançada. Você sabe quem está começando a construção, ele tem que estar tudo dentro da lei para que ele não caia, porque ele não vai ser atingido pela lei que foi sancionada, a lei do puxadinho. Sim. Entenderam? É assim, ó. Se eu começar a fazer uma irregularidade hoje, ela não se enquadra nessa lei. Não se enquadra. A minha irregularidade tem que ter acontecido do sancionamento da lei para trás. Porque Do dia 9 para trás. porque senão está todo mundo agora cometendo irregularidades e nós estamos incentivando, em absoluto. E é por isso que ela é transitória. Aí ele tem que comprovar com fotografia que já existia alvenaria e já existia cobertura. Se ele não comprovar, se for obra recente feita a posteriori, não será regularizada. Portanto, não se assem em fazer uma irregularidade vou agora. fazer e depois vou procurar. Exatamente, Não vai dar certo. não vai dar certo. Tem efeito retroativo. Sim. Agora, quando a gente fala também, secretário, sobre essa procura, vamos supor que, claro, como o senhor disse, a gente está na atual gestão até o ano de 2020, mas suponhamos que depois do período da lei, é passível da prefeitura começar, até por conta de que a gente tem hoje tecnologia, a fazer uma fiscalização e ir atrás desses imóveis que, apesar da lei, depois de um certo período, insistem em continuar irregulares? Olha, a minha proposta em caráter original, na verdade, é um pouco mais forte do que saiu. A nossa proposta é que imóvel que sofreu uma regularização não pode sofrer outro. Essa é a ideia efetiva, porque senão nós vamos estar sempre criando lei de regularização. Então, a proposta do secretário inicialmente, que depois, com o jurídico, discussões internas, mas vamos ser francos, seria muito importante. Mas eu retenho o direito de uma vez só você fazer uma única regularização no seu imóvel. Então, todos esses, vamos supor, ela não está válida nesse contexto, por favor, mas todos os imóveis que se regularizaram agora não poderiam, numa lei futura, ser alcançados. É uma maneira importante de você segurar a irregularidade no futuro. E hoje, como a prefeitura faz essa fiscalização? Hoje nós temos sistemas georreferencial potentíssimo. Hoje, se quiser, nós localizamos qualquer imóvel até além de 500 metros da divisa do município inteiro, território rural, urbano e suburbano, tudo. Numa precisão maior que do Google. Nós temos cada metro quadrado da cidade, portanto eu consigo comparar esse imóvel retroagindo a imagem em 3 meses atrás e em 1 ano, né, comparando com hoje. Então eu sei que houve um crescimento, né, portanto ele está passível da irregularidade. Isso Campinas tem agora com georreferencial desde 2014, essas plataformas já estão sendo preenchidas e praticamente a fiscalização de tamanho de obra será no futuro próximo através do sistema georreferenciado, não tenha dúvida disso. É o futuro da cidade, então. Mirna, você me permite? Eu, inclusive, quero reiterar aqui um destaque ao secretário Carlos Santoro. Eu, em conversas particulares e mesmo assim, através de um depoimento público, eu quero destacar aqui que o secretário ele não mede esforço no sentido realmente de dar sua contribuição à cidade de Campinas. Já fez em outros projetos, em outras leis e faz agora com a lei de regularização. Agora, você fez um questionamento relacionado a essa continuidade de construções clandestinas, essa movimentação do proprietário fazer os seus mais novos puxadinhos aí e se a lei vai contemplar. Então já foi dito que não.
refere-se a construções clandestinas, irregulares, até o início da vigência da lei. Agora, nós temos que deixar claro que essas construções clandestinas, então eu já fiz o elogio ao secretário, mas ele talvez concorde comigo e fico à disposição se discordar, mas deve-se muito ao poder público. Outras gestões, outrora, a administração pública deixava a desejar quanto às regularizações. Entendo. Então, o cidadão ele não é acostumado a essa vocação de ter sua vida regularizada. Ele dedica um certo tempo da sua vida a tentar ir à prefeitura para regularizar. Quando ele vê uma certa morosidade, lentidão do poder público, ele desanima. E ele deixa de lado para, num outro momento, ele poder regularizar. E esse outro momento talvez nunca chegue, a não ser agora nesse momento, que graças a uma movimentação de várias pessoas, e aí quero novamente falar desse cidadão Carlos Santoro, que hoje é nosso secretário, nós conseguimos então possibilitar a regularização de imóveis clandestinos. Mas essa incidência de quase 200 mil imóveis, isso se dá ao longo dessas últimas décadas, se dá, acredito eu, isso é posição minha, pessoal apenas, há uma morosidade do próprio poder público. Claro, muitas pessoas deixam por deixar, elas, quanto mais assim vantagem puder ter, elas gostam de ter. Agora, existe um percentual muito grande de pessoas que acabam ampliando o seu imóvel, eles tentam até no primeiro momento regularizar, as dificuldades, a burocracia do poder público e a morosidade fazem com que as pessoas guardem na gaveta e esperem uma outra oportunidade. Essa oportunidade está sendo dada agora, através dessa lei, de tentar de uma vez por todas regularizar. E a expectativa nossa é que essa incidência de tantos mil imóveis também não ocorra daqui a algumas décadas. Hoje, como bem disse o secretário, hoje nós temos dentro da administração todo um sistema de informatização também à disposição da população. Esse já é o referenciamento, né? Que é uma das situações que pode mapear com precisão, dando ao poder público informações precisas, para que não possa também qualquer informação ser levada em consideração. Mas o que nós temos hoje é um poder público, a Secretaria de Serviços Públicos, de Planejamento e de Urbanismo, ela oferece hoje a um cidadão, ao município de Campinas, um trabalho mais célere. E isso tudo acaba facilitando, acredito eu, na prestação de serviço. Eu acredito que a incidência de imóveis irregulares vai continuar existindo. Isso é característica do povo brasileiro. Mas a incidência, acredito eu, vai ser menor na medida em que a prefeitura, facilitando as condições de regularização, de ampliamento dos imóveis, acabe de alguma maneira contribuindo para diminuir esse número. O vereador Cirilo foi feliz. Eu só queria dizer o seguinte, quando nós propusemos a primeira lei do puxadinho, que foi dado um ADIM por vício de iniciativa, a gente foi procurado por vários munícipes que, por conta da situação econômica financeira do país, eles queriam vender as suas residências, né? Mesmo porque a maioria, estou falando isso inclusive das residências sociais, casa de Coab. E o que acontece? Muitas pessoas, muitos filhos casaram, foram morar em outra cidade e o pai estava ali querendo vender porque já estava no fim da vida, no final da vida, e foram tentar vender esses imóveis e não conseguiam. Por quê? Por conta da irregularidade, e ele não tinha o habite. Sim. Então eu acredito que a maioria desse pessoal que vai fazer essa regularização, ele provavelmente vai tirar o seu habite, aonde ele vai poder estar vendendo essa residência, até por conta da situação que vive o país. Ele pode pegar um empréstimo a valores baixos ou com menor número de parcela, entendeu? Então eu acho que isso tudo vai... O imóvel regularizado pode ser financiado, Exatamente, né? O imóvel regularizado ele pode ser financiado hoje, e com as irregularidades que tem sem habites, ele não pode ser financiado. Tá certo. Só completando, eu acho que... Nós temos 30 segundos, ok? Tá, o vereador Cirilo foi muito feliz, é isso mesmo. A ideia inicial era evitar o lado especulativo do crescimento. Na verdade, o respeito à população de baixa renda, a gente sabe que a lebre, né? A necessidade faz a lebre correr, na verdade, a gente sabe que eles precisam disso, e um país ainda socialmente muito adverso. Tá certo, então eu agradeço a participação de todos. Lembrando que o atendimento para a regularização é na Secretaria de Planejamento,
que fica no segundo andar do Paço Municipal. Não é lá no Porta Aberta, hein, gente? É no segundo andar e também, como o secretário disse aqui, agora também nos pontos do Agiliza Campinas. O Questão de Ordem fica por aqui, até um próximo programa. E se você não assistiu esse debate por inteiro, entre no youtube.com/TV Câmara Campinas e até um próximo Questão de Ordem. Legal.